Bom, olá pessoal, Daniel Gontijo por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Este é mais um vídeo do quadro Converta os Ateus. Eu estou aqui hoje com o Ari Martins para a gente receber pessoas que acreditam em Deus para nos explicar por quê e quem sabe nos convencer a reconsiderar a nossa posição cética, ateísta acerca do Todo-Poderoso. Como sempre, a gente recebe as pessoas para conversar numa boa, num tom muito pacífico, saudável, para a gente conhecer argumentos diferentes daqueles que a gente endossa e quem sabe mesmo, né, Ari? Eu nunca estou fechado à ideia de estar enganado e quem sabe reconsiderar a minha posição acerca disso. Então, é um momento para a gente ouvir pessoas que pensam diferentemente, para a gente conhecer argumentos dos dois lados de uma maneira bem construtiva e amigável. Antes de o Ari se apresentar, eu quero agradecer a todos que estão chegando aos pouquinhos aqui na live. Obrigado, deixa o joinha, se inscreva no canal se não está inscrito. Se for possível, torne-se membro para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociências. Lembrando que membros têm vários benefícios, incluindo participar com desconto lá no Instituto Ponto Azul, dos nossos clubes e clubes do livro sobre ciência, filosofia e religião. Tem o link aí embaixo para vocês darem uma olhadinha. E lembrando que só é para entrar na live quem é religioso, ou pelo menos quem acredita em Deus, para nos contar por quê. Beleza? Às vezes o pessoal ali pede para entrar, mas que é do nosso time, que é ateu, que é agnóstico. Mas hoje aqui a gente está em dupla para receber pessoas devagarinho aqui ao longo da live para bater esse papo. Agradeço ao Ariel pela ajuda de sempre. Obrigado, meu amigo, pela moderação. E o link para entrar na live, então, tá fixado aí nos comentários e tá também na descrição do vídeo. Ari, meu camarada, se apresente aí para o pessoal, fala um pouquinho do que você faz, do seu trabalho aqui no YouTube. Lembrando que eu deixei o arroba do canal do Ari aqui embaixo. Dê um pulinho lá para conhecer o conteúdo dele, muito bacana. Ari foi muito bem recomendado. Eu estava conversando com o David Ribeiro recentemente, que me falou de você. A gente trocou umas mensagens, inclusive, né, nesse meio tempo também. Então, parabéns pelo trabalho, Ari. Seja bem-vindo ao canal. Se apresente aí para o pessoal. Obrigado, boa noite, Daniel, e aos demais. Espero poder contribuir aí à altura desse trabalho, desse préstimo de trabalho que você tem prestado aí, certo? Estamos aqui para ver se a gente sai daqui convertido, bacana? Eu sou o Ari Martins, né? Eu sou muito vinculado a ações astronômicas, eu sou diretor da Instituição de Astronomia Pleiades do Sul e sempre me dediquei também a ações voltadas aí para o ceticismo, né? Pensando o ceticismo num sentido mais amplo, tá bom? Eu sou interessado desde a filosofia analítica ali, né? Digamos assim, que minha vertente epistemológica é o ceticismo, é um ceticismo mais crítico, mais maduro, e não aquele ceticismo assim, muito radical. E sempre tive, encabecei aí projetos vinculados aí a discussões acerca da existência de Deus e já tive uma associação de ateísmo e agnosticismo com sede aqui em Goiânia. Goiás foi uma das primeiras, inclusive, na época. Enfim, e estamos aí para poder colaborar com essa discussão que eu acho importante. Eu acho divertida também. Legal. Tem episódios aqui que a gente se diverte muito. O pessoal que entra costuma ser muito gente boa também, então, e é uma discussão muito interessante, né? Pessoal, então o link está aí para quem quiser contar por que acredita em Deus, nos demonstrar, ou pelo menos colocar um bom argumento para dar aquela chacoalhada na gente. Fica à vontade, o link está fixado aí para vocês entrarem. Ari, antes de alguém entrar, cara, conta aqui pra gente. Você se considera ateu, agnóstico? Como é que você se classifica diante dessa questão da existência de Deus? Perfeito. Eu gosto de trabalhar com uma classificação de ateísmo proposicional, que é aquela classificação que simplesmente vai. É aquela posição que diz que o ateísmo é uma posição que nega, né, que há pelo menos um Deus. Portanto, a gente nega a proposição há pelo menos um Deus. Que ela tem suas vantagens em relação à vertente, né, de conceito de ateísmo, pensando ateísmo do ponto de vista da ausência de crença em Deus, em que pese elas duas serem vinculadas, né? Porque apesar de eu defino ateísmo de um modo proposicional, ou seja, ateu é aquele que nega a proposição segundo a qual há Deus, mas eu sei que o modo como eu percebo isso
assim como todos nós, oscila. Às vezes a gente está um pouco mais convicto, às vezes a gente está um pouco mais cético, mas há ali um ponto ponderado, ali, médio, ali, né, que me coloca ali numa posição ali de achar que Deus é metafisicamente muito improvável, e epistemologicamente é desnecessário a discussão, dadas Mas algumas considerações aí. você então não tem uma certeza nível 100. Ou seja, você abre uma brechinha ali para a chance de estar errado. Exatamente. É preciso a gente. Nós não temos autorização, digamos assim, epistemológica, de simplesmente asseverar ali de uma maneira absoluta a inexistência de alguma coisa que, por definição, a gente já definiu como, pelo menos no âmbito do ateísmo tradicional, a gente definiu como transcendente. Se é transcendente, entendendo transcendência que não só no sentido metafísico, de transcender toda a realidade palpável e empiricamente pela nossa ciência, mas transcendência cognitiva, ou seja, esse Deus é conceituado como uma entidade que transcende não só do ponto de vista da realidade concreta, né, o mundo, mas ele transcende o nosso aparato cognitivo, de capacidade de alguma aferição cognitiva. Então, eu não posso desobedecer, violar esses preceitos, e já que nós estamos falando de uma entidade que é definida como transcendente, eu não posso ir muito além de simplesmente dizer que é improvável ou muito improvável a sua inexistência. Eu não posso chegar no ponto de dizer que é absolutamente certa a sua inexistência, porque eu já estou trazendo ele para o campo da aferição. Então já não seria o Deus transcendente, que é geralmente o Deus que os ateus dialogam e tudo mais, né? Então, a própria definição de um Deus que carrega como um dos seus, entre aspas, atributos, a de ser transcendente, já me coloca na situação de impedimento de ter 100% de convicção. Mas também estou longe da posição também ali da dúvida e etc. Que seria o agnosticismo, pelo menos é assim que eu o vejo, que é O aquela agnosticismo atitude pleno. de uma dúvida mais marcante, mais forte quanto à existência de Deus, que justifica muitos agnósticos responderem não sei. A pergunta Deus existe. Ao passo que os ateus respondem não existe ou provavelmente não existe, como você bem colocou. Eu gosto dessa opção também, de pensar nessa probabilidade alta de inexistência. Porque É, vai que existe, a gente tá enganado, né? Então é saudável epistemicamente a gente deixar uma margenzinha aí para o erro, né, Ari? Eu acho que é uma atitude de exatamente. honestidade intelectual, né, cara? Sim. E a Bacana. gente cobra o não dogmatismo dos crentes, então é importante que a gente também não se filie a essa perspectiva muito dogmática, né? Que, enfim, eu Sim, acho que sim. isso aí é saudável, digamos assim. Legal. Uma pergunta que eu fiz recentemente ao Gustavo Leal Toledo, filósofo que esteve aqui comigo recentemente no quadro, e que ele teve dificuldade de responder, porque não é fácil mesmo, não é tranquila a questão. E eu não sei se você já parou para refletir sobre isso. O que deveria acontecer? Que observações você teria que fazer, ou que raciocínios, não sei, enfim, para você mudar a de ideia sobre a inexistência de Deus. Você já pensou nisso, assim, alguma coisa que fosse uma experiência pessoal, ou uma prova produzida por cientistas, ou algum acontecimento bombástico para você mudar de ideia? Ou você nunca parou para pensar, nunca imaginou em Já algo assim? pensei, É. e sabe o que é interessante, Daniel? Não existe, dado que nós estamos trabalhando com esse conceito que leva em consideração a transcendência, né? Então, não existe nenhum, no âmbito do mundo concreto, da nossa realidade concreta, nenhum tipo de experiência que pudesse provar a existência de Deus, por mais extraordinária que seja essa experiência. Eu poderia, sim, ficar balançado, eu poderia me sentir, digamos ali, de alguma maneira, sensibilizado por essa experiência, mas provar ipsis literis é impossível. Por quê? Porque, dado que nós estamos trabalhando com uma entidade que, enfim, ela é definida, dentre outras propriedades, ela tem essa característica da transcendência, todos os fenômenos, por mais miraculosos que sejam, por exemplo, tem muita gente que diz, se eu ver uma perna amputada se reconstituir, aí, para mim, prova a existência de um milagre e tudo mais. Tudo bem, mas o que um fenômeno extraordinário prova? Um fenômeno extraordinário prova muitas coisas, não necessariamente Deus. Um fenômeno extraordinário poderia provar, inclusive, que as nossas leis
irregularidades que nós observamos no mundo, né, estão erradas, equivocadas. Poderia ser uma série de entidades também entre humanos e essa pretensa definição de Deus, né? Enfim, poderia ser, se eu constatasse que não é ato de uma ilusão, se eu aferisse ali cientificamente que de fato não houve mágica, truque, de fato houve uma reconstituição de uma perna ou uma pessoa ressuscitou e tudo mais, é engraçado que isso não prova de maneira factual a existência de um ser com características específicas. Isso prova a violação de regras e leis físicas, ou que provavelmente elas foram de alguma maneira, ou que de alguma maneira elas são um pouco diferentes daquilo que nós tínhamos como expectativa, né? Mas isso não pode provar. Por quê? Porque de um evento físico natural, você nunca chega em algo transcendente. Por mais extraordinário que seja esse, entre aspas, milagre. Não importa se alguém ressuscitando, levitando, perna amputada se reconstituindo, é um fenômeno físico e em fenômenos, eventos físicos, não está inscrito no DNA desse fenômeno alguma coisa de característica transcendente. Portanto, sempre será um efeito extraordinário, ainda assim imanente e não transcendente. Dado que há essa distância entre imanência e transcendência, nenhum fenômeno que eu pudesse observar poderia provar de maneira absoluta a existência de Deus. Eu poderia ficar balançado, repito, mas provar não pode ser provado. Eu teria que ser elevado a uma categoria de transcendência para tocar esse âmbito transcendente e perceber o transcendente. Dado que eu estou preso na materialidade, se Deus viesse até mim, ele teria que se despir da sua transcendência e se tornar físico, material, para que meu canal cognitivo pudesse aprendê-lo, né? Só que no âmbito de eu aprender esse Deus físico, ele já não é mais transcendente. Eu estou aprendendo apenas o aspecto físico dele. Então não tem como provar de maneira absoluta, através de um evento aqui no mundo de ordem física, a existência de um Deus transcendente. Eu entendo essa problemática parcialmente. Eu quero te fazer uma pergunta ainda sobre isso. E, de certo modo, é possível haver outras causas que não fenômenos, forças ou entes transcendentes para algo extraordinário, como pernas amputadas se regenerarem extraordinariamente. Pode ser que uma espécie alienígena muitíssimo mais poderosa e inteligente do que nós esteja pairando por aqui e faça esses tipos de, não vou dizer mágica, mas de As efeitos, peripécias, né? essas peripécias que desafiam a nossa compreensão, mas uma vez que eles dominam muito mais a natureza do que nós, eles poderiam acabar fazendo esse tipo de coisa e se passando por Deus ou por divindades. Então, tecnicamente ou logicamente, é possível que milagres existam ou esses acontecimentos extraordinários sem que eles tenham sido causados ou produzidos por Deus ou até mesmo por uma entidade transcendente, como você colocou. E eu entendo também quando você diz que um ser que está para além do mundo material, natural, um ser transcendente, para a gente ter um contato sensorial com ele, a princípio ele teria que se materializar. Eu acho que faz sentido. Eu não sei se isso é discutível ou não, não me aprofundei no tema, mas eu consigo entender em alguma medida que se ele está refletindo luz, ele é material. As ondas eletromagnéticas estão batendo em seu corpo e se refletindo. Então, eu acho que é um pouco por aí, né, Arido, o que você estava dizendo. É. Mas eles poderiam dizer que ele se materializou. Ele era transcendente e se tornou material. Ou então, o ente ainda é transcendente, não se materializou, mas ele interagiu com a matéria, produzindo milagre. Imagine que esse milagre ocorra só na igreja X e não em outros centros ou organizações religiosas. Será que isso já não, digamos, aumentaria o apelo para que existe alguma coisa? Digamos que a fraude seja descartada, que não seja maracutaia nem nada do tipo. Será que a gente poderia, de repente, começar a flexibilizar a Com descrença? certeza você trouxe um cenário que aumenta cada vez mais as probabilidades. Evidentemente que se uma pessoa que se diz crente num determinado Deus, por exemplo, e só ela consegue, de alguma maneira, manifestar esses eventos extraordinários, evidentemente que isso aumenta muito
a probabilidade, ainda mais com esse critério, com essa novidade que você trouxe, né, de não fraude e tudo mais. Mas é interessante que ainda assim pode ter uma explicação oculta, e eu não estou dizendo que não seja Deus, eu não estou dizendo que essas hipóteses que você trouxe não poderiam ser o caso, né? É claro que Deus poderia, de alguma maneira, estar se materializando ali, mas nós não temos acesso jamais a esse tipo de transição do transcendente para o imanente, porque, dado que nós somos inteiramente imanentes, físicos, corpóreos, né? Enfim, nós estamos presos a esse tipo de realidade e não temos acesso a um meio que seja ali transitório entre o imanente e o transcendente. Não existiria um ponto de toque. Então, ainda assim, não provaria, porque nós teríamos cenários alternativos, múltiplos. Você trouxe um legal, extraterrestres e tudo mais. Poderia ser o caso de civilizações do futuro, nós mesmos no futuro. Inclusive, uma hipótese absolutamente maluca, mas, enfim, nós estamos lidando com coisas extraordinárias, então a gente pode estar autorizado a falar em Matrix, por exemplo. Quem sabe essa realidade não é uma Matrix? Enfim, eu poderia imaginar que eu sou um cérebro solipsista, ou numa cuba, gênio maligno, eu poderia imaginar qualquer coisa, porque eu estou diante de um evento extraordinário. Então, todas essas hipóteses, incluindo Deus, para mim estariam equipolentes ali, né? Exatamente, nada garantiria com toda certeza que seria fruto de intervenção divina. A gente deveria considerar outras possibilidades por aí. Agora, imagina que você morra e aí você de repente se depara com uma luz e essa luz começa a se comunicar com você em bom português e diz a você que você morreu e que ele ou ela é Deus. E aí você fica incrédulo, fica cético. Não, eu só posso ter tomado alguma substância psicoativa, tô doidão, tô sonhando, alguma coisa do tipo, surtei. Mas aquilo não passa. Passa o tempo, mas você não volta ao normal e ele continua te acompanhando e começa a te descrever sua vida, as coisas que aconteceram lá na sua infância, começa a fazer um passeio com você pelo universo, pelo planeta Terra, e te mostra como tudo se organizou até chegar ao universo que a gente tem hoje, com quase 14 bilhões de anos de idade, e ele te explica ainda várias coisas da física, da astronomia que você conhece muito bem, e por aí vai. E aí ele te leva a um lugar onde tem várias outras pessoas que morreram, incluindo parentes, conhecidos. E aí você conversa com essas pessoas e elas, Ari, cai na real, cara. Uma experiência dessa te convenceria, ou pelo menos te colocaria naquela de, caramba, parece ser verdade. Não tenho certeza, mas assim, uma convicção já de 80%. Olha, é interessante que no âmbito de uma experiência dessa, eu não sei se eu conservaria as mesmas faculdades críticas que eu tenho agora. Então, uma vez, mas supondo que eu acho que você quer imaginar que conserva as mesmas faculdades críticas, porque Sim. se não conservar, não teria graça, não teria como eu responder essa pergunta, se fosse um outro Ari. Mas supondo que eu conservasse essas faculdades críticas com conhecimento cético e de mundo que eu tenho, eu pensaria o seguinte: eu tenho quase certeza, seria mais ou menos um exame de DNA, olha, 99,9, mas eu ainda não poderia, de uma maneira filosófica, bater o martelo e falar, isso aqui é real, porque eu acho que não existe experiência que carrega, que tem ali um traço absolutamente iluminado ao ponto de dele provar que ali existe alguma coisa que é do jeito que você observa. Porque no âmbito da formalidade lógica, tudo bem, eu posso criar uma proposição analítica e dizer o todo é maior que a parte, e a certeza apodídica dessa proposição já está me dada porque eu criei o conceito de todo, que é a composição de partes, logo eu não posso estar errado em dizer que o todo é composto por partes, que o todo é maior que a parte, que eu mesmo pus o sujeito e predicado nesses termos. Então, uma proposição analítica, para quem não sabe o que é analítico, é uma sentença onde o predicado já está, de alguma maneira, definido também no próprio, né, sujeito ali. Então, existem verdades apodídicas, que é uma verdade incontestável, existem verdades filosóficas, a gente usa esse termo também, existem, mas eu não acredito que elas estejam no âmbito das experiências. E isso tanto faz se eu estou falando de uma experiência aqui no mundo concreto físico, como numa experiência extrasensória, como você
trouxe aí, eu acho que seriam experiências ainda, não seriam verdades lógicas. Né? O máximo que eu poderia aferir naquele momento é que aquela experiência enquanto fenômeno é real. Olha, esse fenômeno me parece dessa e daquela maneira. Agora, a conclusão que eu vou derivar desse fenômeno, ela sempre será apenas provável. Não importa se ela é 99% provável, mas ela nunca atinge 100% de certeza ali, enfim. Aí você trouxe a sua perspectiva cética, filosófica, que você mencionou inicialmente nessa reflexão. A gente sempre pode estar enganado quanto à Enganado. nossa Mas seria uma experiência. certeza maior do que várias certezas que eu tenho sobre o mundo. Então, talvez eu Sim, estivesse satisfeito com essa certeza sim, parcial, porque, pô, é a sim. certeza que a gente tem na ciência. A gente não tem 100% de certeza dos eventos proclamados pela ciência, mas a gente acredita com muita força. E está tudo bem para nós, né? A gente acredita mesmo na teoria da evolução, no Big Bang, etc. Então, eu não me sentiria indeciso, eu ficaria feliz, eu ia pensar, nossa, que bacana, realmente há um mundo divino. Mas se um Daniel Gontijo aparecesse lá e me perguntasse, agora ele está convencido? Aí eu teria que ser honesto, epistemologicamente, falar, eu não posso dizer que é 100%, Daniel, mas é o mesmo tipo de crença que eu tenho quando eu estava na Terra lá em relação à ciência. Então, Certo. para vias práticas, estaria bom já, né? Suficiente. Vamos curtir a Já vida suficiente. eterna, a felicidade eterna, se assim for. Exatamente. Sabendo que poderia ser uma eterna ilusão se eu conservasse minhas faculdades, pelo menos atuais, mas feliz, do mesmo modo que eu tenho certeza que o sol amanhecerá amanhã, mas não é uma certeza absoluta. Massa, eu printei algumas perguntinhas aqui, mas o Maurício já entrou. Só agradecer aqui ao Givaldo de Carvalho pelo superchat. Obrigado, meu cara. Tá sempre na live aí. Mandou aí um superchat. Valeu demais. Maurício, beleza, cara? Me diz aí de onde você é e comenta pra gente aí. Você acredita em Deus? Você tem religião? E qual é seu principal argumento? O que que você pensa a respeito dessa questão aí para tentar nos dá uma balançada, quem sabe. Seja bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Wari. Boa noite a todos aí. Eu falo aqui da Bahia. Eu sou testemunha de Jeová, convicta, e o argumento que eu tenho aqui para trazer para vocês, né? Assim, não necessariamente para convencê-los, mas explicar por que isso me convence de que existe um Criador, né? É por conta, não sei se você já ouviu falar nessa terminologia chamada ajuste fino. Legal, mas Perfeitamente. explica para quem nunca ouviu. Acho que vale a pena. Certo. Bom, o ajuste. Bom, a perfeição da criação, né? Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo para você. A nossa fisiologia. Nós temos dois olhinhos, nós temos uma boca, nós temos um nariz, nós temos duas orelhas, quer dizer, é uma estética inquestionável. As minhas unhas, tá vendo? Está Do Tá travando dedo. um pouquinho, travando. Daniel? Tá travando um pouquinho, Maurício. Maurício, você consegue chegar mais perto do modem aí na sua casa para ver se melhora um pouco a conexão, que tá travando um pouquinho. Certo, deixa eu. Ou fecha o YouTube, e talvez aí consuma menos Pode internet. fechar o. Pode Não fechar o vai sair, YouTube, não, né? porque aí. Não sai, não, Não, não né? vai não. Sai não. Ah, tá Você tá certo. no Zoom com a gente, aí no. Fecha o YouTube Ah, que eu acho que vai suavizar um pouquinho. tá. Fechei já. Boa. Mas aí você estava falando dos olhos, do nariz, da boca, Isso, das unhas. isso. Por exemplo, as nossas unhas, se foi obra do acaso ou de uma evolução, elas poderiam estar localizadas em outras partes, mas, por incrível que pareça, ela está aqui numa posição esteticamente perfeita. Por exemplo, sobre o homem e a mulher, né? A mulher, a voz da mulher, ela é compatível com a sua fisiologia.
Por exemplo, a gente percebe que a voz da mulher, ela é mais suave, né? Ela não é grossa igual a do homem. Então, assim, claro, né? Eu estou falando a regra, tem as suas exceções, né? Óbvio. Estou falando a regra, o comum, né? A questão da barba, né? A gente percebe que a mulher, ela não tem a... Ela pode ter pelos no rosto, mas ela foi programada para não ter um pelo grosso igual o homem, né? O homem, a mulher, ela não tem nas bochechas, no queixo, uma habilidade de ter barba, né? Então, ela foi programada para não ter. Então, quer dizer, a voz leve da mulher. Então, quer dizer, eu acho praticamente, cara, essa questão, sabe? E todos os outros ajustes finos. Se eu fosse citar aqui para vocês, não precisa a gente se apegar à Bíblia. Basta a gente ver a criação, a gente percebe que existe um Criador. E quando eu falo Criador, eu não estou me referindo necessariamente ao Deus da Bíblia. Eu posso me referir a uma mente inteligente, né, que realmente está por trás de toda essa perfeição, porque, na minha opinião, eu acho muito difícil, cara, sinceramente falando, eu acho muito difícil, quase que impossível, que tudo isso daí, né, a evolução, tenta explicar, né, foi, vamos assim dizer, uma coincidência, né? Fala-se muito em seleção natural, né? Então, a gente percebe que se a gente fosse depender disso, a gente estava perdido, né? Porque quando a gente vê um carro, se alguém me falar que esse carro ele surgiu por acaso, né? Eu dificilmente vou acreditar nisso. Agora você imagine o corpo humano, que é muito mais complexo, né? Muito mais detalhista, perfeccionista no que diz respeito ao DNA. Então, assim, né, são inúmeras situações que eu poderia dizer aqui, né, o porquê que existe um criador, né? Assim, a gente pode questionar, como Deus surgiu? A gente pode questionar isso, né? Como Deus surgiu? A gente não consegue compreender algo que nunca teve começo, né? Isso a nossa mente não aceita isso. Isso aí eu concordo plenamente. A gente tem que debater isso, mas debater a sua não existência, na minha opinião, está fora de Legal. É, questão, parece porque que deu. Ah, realmente. voltou. Tinha Pode dado uma falar. travadinha aí, Maurício, mas parece que você estava Tá certo. finalizando, né? Estava É, finalizando. tá, legal, bem interessante seu argumento. Antes de a gente ouvir o Ari, vou dar preferência ao convidado para começar os comentários, mas uma curiosidade minha, é tudo bem você participar da live com a gente, você participar do canal, estar acompanhando os vídeos e tal, porque já me disseram por aí que as testemunhas de Jeová são aconselhadas a não consumirem conteúdos mais céticos, assim. Se o Sim. pessoal ficar sabendo lá do seu salão, não vai ficar ruim para você, não, Maurício? Isso daí é uma questão pessoal minha, né? Isso daí pode deixar que eu resolvo lá, né? Assim, Tá bom. eu não tenho altos cargos lá, né? Eu sou Ah, praticamente entendi. uma pessoa comum lá dentro, né? Então, Entendi. assim, eu não tenho muito o que perder, né? Mas, de Tá. fato, nós não somos aconselhados, né? É porque, assim, é porque tem muitas pessoas que têm a cabeça fraca. Entendi. Aí entra numa live dessa, onde conversa com pessoas bem instruídas, isso acaba afetando a fé da pessoa, né? Então, por isso que a Entendi. gente não aconselha, né? Mas realmente isso é verdade, não é aconselhável mesmo. Perfeito. Ari, eu tenho algumas coisas para colocar a respeito disso que o Maurício trouxe, mas de repente você tá mais afim de fazer suas considerações iniciais. Quer começar? O É, que que você acha? Maurício, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você me ouviu adequadamente, né? Bacana. Ouço. Maurício, se você não estivesse cercado das condições ideais, por exemplo, se você não tivesse coração, pelos, se você estivesse no sol e não na terra, eu te pergunto, seria possível você, Maurício, existir? Não, obviamente que não, né? Então você já respondeu a pergunta do porquê que você está cercado das condições ideais que, de alguma maneira, instanciam a sua existência. É porque Uhum. você sempre vai, um ser vivo sempre estará no local correto,
que é capaz de produzir seres vivos. Assim como uma poça d'água, a água vai sempre adotar a forma da poça e não o oposto. Onde houver vida capaz de questionar o universo, é porque ali, evidentemente, houve as condições ideais para que essa vida existisse e questionasse a própria vida, né? Uhum. Legal. Eu Assim, vou fazer um comentário antes, Maurício, só porque aí, de repente, você responde a nós dois ao mesmo tempo, pode ser assim? Ou você responde. prefere responder primeiro ao Ari e depois a gente vem no meu comentário? Pode escolher, na verdade. Eu posso responder primeiro o Ari, Vai lá. porque, para mim não esquecer, né? Mas é rapidinho aqui. Ari, é porque é o seguinte, é porque você tá entrando na questão da adaptação, né, das condições. Eu já estou indo mais além. Eu estou indo no design, no design inteligente, né? Eu não conheço muito bem essa teoria, mas a princípio eu já concordo com ela plenamente, porque assim, porque o design inteligente, ele não diz que é Deus, ele só fala que é uma mente criadora. Aí cabe a cada um dizer se é Deus ou se é outra coisa, né? Então, assim, o que você está falando é simplesmente o quê? Não está muito equivalente, não está muito próximo daquilo que eu disse, porque o que eu falei foi a origem de tudo isso. Por exemplo, você citou o Sol. Então, mas da onde esse Sol veio? Por que que o acaso criou só um Sol? Por que que o acaso não criou outros Sols? Por que que o acaso só criou uma Lua? Por que que o acaso nos deu o hormônio do sono e esse hormônio do sono está relacionado a ter noite? Porque o hormônio, normalmente, para uma pessoa normal, ele só é acionado quando vem a noite, o hormônio do sono. Entendeu? Então, estou indo mais além do que isso. Eu estou indo para. Não para adaptações, eu estou indo para a ontologia mesmo, para a origem, para essa coincidência incrível que nós temos. Então, é porque você já está partindo de um pressuposto de existência, entendeu? De adaptação e tal. Eu não, eu estou indo mais além, eu estou indo na ontologia, na origem das coisas. Essa é a minha observação. Você quer fazer seu comentário primeiro, depois eu respondo, Daniel? Você parece que quer comentar alguma coisa? Eu tenho um comentário para fazer sobre o carro ter surgido do acaso, para fazer uma Uhum. analogia com a vida, ou com a nossa espécie ter surgido do acaso, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho, porque isso que o Maurício falou me trouxe uma questão que eu acho muito importante nesse contexto, que eu acho que você já tocou tangencialmente nela, Ari. Maurício, como você acha que deveria ser o universo, nosso sistema solar, que seja a vida por aqui, caso não existisse um criador, caso tudo tenha transcorrido sem intervenções divinas? Como deveria ser a existência, o universo, nosso planeta, a vida? Olha, assim, se eu entendo, na verdade, eu não consigo imaginar essas coisas, né, surgindo sem um criador, né? Então, eu, 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 eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se você puder sintetizar mais um pouco, porque talvez eu não entendi. É porque eu acho que você esbarrou um pouquinho nisso que eu estou te perguntando no Hum, início, quando você falou da estética, da posição dos olhos, da boca, das unhas. Olha só, as unhas estão no lugar que elas deveriam estar. Imagine elas estarem nas costas, por exemplo, e tudo. Então, eu acho que você tocou um pouco nessa minha questão sobre como deveria ser o mundo caso Deus não existisse. ah, Porque é interessante, quando eu reflito sobre a existência de Deus, eu acho que essa é uma questão muito legal. O que esperar do mundo caso Deus exista e o que esperar do mundo caso Deus não exista? Para a gente conseguir fazer observações bem minuciosas para ver se essas observações batem mais com a hipótese A ou B. Porque senão a gente vai ficar sempre tendencioso a encontrar alguma coisa que se uhum, encaixa naquilo que a gente quer acreditar. Então, a gente tem que estar disposto a considerar o que deveria ser diferente. Então, por exemplo, quando você fala de tantas coisas legais assim, da posição dos olhos, da boca e tudo, primeiro que existe na teoria da evolução, no neodarwinismo, respostas sobre para essas perguntas. Ou seja, por que as unhas dessa maneira foram adaptativas, trouxeram benefícios para os nossos ancestrais, aqueles genes que se organizaram daquela maneira ali no DNA, que produziram corpos bem adaptados, permaneceram, foram selecionados
e mais organismos com aquelas características foram aparecendo, né, dominando uma população e tudo, gradativamente ao longo das gerações. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas imperfeições. Então, se era para ser perfeito o mundo, caso Deus existisse, então a gente tem um problema aí, porque vários organismos nascem e morrem dentro de alguns dias por conta de doenças. A gente tem imperfeições muito estranhas no nosso corpo, ou pelo menos características que sinalizam que não houve um projetista tão inteligente e eficiente assim, para bolar tudo isso que existe. A gente tem até órgãos vestigiais, que são inclusive evidências da evolução, partes do nosso corpo que não servem para nada e que talvez tenham servido para os nossos ancestrais. Quando você fala do homem e da mulher, parece que você traz uma noção de regra, de papéis, olha como uma completa o outro, ou alguma coisa do gênero, mas a gente tem a homossexualidade que não é uma escolha, a bissexualidade, ou pessoas que não têm atração sexual, e a gente tem, entre outros animais, inclusive a homossexualidade. Então, eu acho um pouco estranho que animais não humanos, que sequer têm a capacidade de refletir para tomar decisões, ou têm experiências de abuso na infância, como alguns alegam por aí, que seria uma das causas ou fatores predisponentes à homossexualidade, ou não tem exposição à ideologia de gênero, entre aspas, na escola, para ficar mais inclinado a ser homossexual. Não tem nada disso. Mas no mundo animal, a gente vê homossexualidade também. A gente vê entre aves, pinguins, por exemplo, mamíferos. Então, eu não estou dizendo que isso seja um problema, mas nessa visão de um mundo onde está tudo bem encaixadinho nas expectativas, nessas crenças, nesses padrões que você está me trazendo, pelo menos é o que eu estou entendendo, tá, da sua visão, a gente tem muitas exceções a essa regra, ou a gente tem muita variação que eu fico em dúvida se houve mesmo um plano perfeito por trás, porque tem muitas variações que não são problemáticas na minha visão, tá? Por exemplo, a homossexualidade, a bissexualidade, que fogem à regra, o que é mais comum, e existem, na verdade, alguns problemas, pelo menos na nossa perspectiva, como as doenças, ou crianças que nascem com deficiência, e várias outras coisas que, na minha opinião, ah, contam mais a favor da ideia de que não existe essa criação tão perfeita e um Deus que está cuidando da gente. Então, acabei me empolgando, mas é um pouquinho por aí que eu gostaria de problematizar. Sim. É assim, é, primeiro, assim, eu entrei com questões biológicas, né? Meu primeiro argumento. Aí você veio com essas dúvidas que você mencionou aí, elas são respondidas com questões teológicas. Quando você diz das imperfeições de crianças com anomalias, as, enfim, os animais também, né? Então, a teologia, ela explica isso, né, dentro dos parâmetros, dos parâmetros históricos narrados, né? Entre a questão do pecado, né, que antes era tudo perfeito, depois que o primeiro homem pecou, o homem perdeu essa perfeição, né? Então, naturalmente, hoje, óbvio que, segundo a Bíblia, né? Se isso é verdade ou não, cabe a cada um crer, mas segundo a Bíblia, Adão morreu com 936 anos, segundo a Bíblia, né? Então, assim, não, eu já vi já muitos ex-membros falando coisas aqui que eu não quero entrar em questão, mas você deve conhecer talvez um pouquinho da teologia TJ, né? Que nós temos uma teologia muito aprofundada, né, na Bíblia sobre essas questões, né, do porquê do pecado, de que Deus não fez a humanidade para sofrer, né, e de que ele vai reverter tudo isso, né, num futuro. Então, assim, as suas dúvidas, elas têm respostas teológicas. É claro que o ateu fica com o pé assim atrás, porque entra a questão do sobrenatural, né? Então, vamos resolver isso de uma forma sobrenatural, né, tal. Então, assim, realmente entra assim no campo da fé. Eu não posso te provar que cientificamente de que no futuro Deus vai resolver tudo, né? Eu não posso, né? Mas nós temos sim explicações, né?
Mas assim, Daniel, é incontestável, né? É incontestável. Eu ainda vou bater um pouco nessa tecla aí do perfeccionismo biológico da criação, porque realmente, assim, não tem para onde correr. Por exemplo, a questão do cordão umbilical, que eu queria também ter mencionado, a gente percebe que o buraquinho, né, a cicatriz, ele tá numa posição esteticamente ali, cara, perfeita. Poderia, se não fosse uma mente inteligente, né, esse cordão umbilical, já pensou se ele tivesse nos peitos, tivesse nas costas, em outro lugar, se ficaria estranho, né? É verdade, Aí, é aí não verdade. daria para sobreviver, foi o que a Ari explicou. Aí não haveria Isso. vida. Isso, exatamente, mas é essa questão, né? Como algo sem intelecto vai projetar isso, né? Como a evolução, como as células do acaso vão, né? Então, assim, Maurício, posso fazer só uma ponderação rápida aqui? pode, Que legal, eu acho bacana que você expõe as suas questões, e elas são pertinentes dentro de um cenário teísta, são as questões, algumas das questões, pelo menos, que estão aí no debate. Só que que eu sugeriria era o seguinte, porque a gente, quando a gente está um pouco muito íntimo dessas questões, a gente consegue fazer distinções que, às vezes, quem não está muito íntimo desse debate não consegue. Por exemplo, você chegou aqui com a questão do ajuste fino, que tem a ver com design inteligente também. Mas aí depois você trouxe uma outra peça do design inteligente, que é a complexidade, é uma espécie de complexidade redutível e outras coisas também no âmbito da discussão do design inteligente, mas já é uma outra situação, é um outro debate. Aí depois da minha resposta, você trouxe uma questão que se vincula, parece que elas estão imbricadas, mas na verdade já é um outro debate, que foi quando você mencionou que, no fundo, o que você quer dizer é que há uma necessidade de um Deus para explicar tudo. São três questões distintas, aparentemente. Elas se conectam, evidentemente, mas são três discussões distintas. Tanto que a discussão do design, se a gente fosse falar, por exemplo, das vias de Aquino, a gente entraria na quinta via da teleologia, uma via que fala que a partir da perfeição e da complexidade do mundo, né, você chega, através desse argumento a posteriori, em Deus. A primeira via já seria aquilo que você, no finalzinho da minha resposta, você comentou: ah, mas eu preciso de alguém para explicar tudo. Isso aí já seria a discussão que envolve a primeira e a segunda via. Por que eu estou misturando as vias de Aquino com essa discussão e fazendo essa salada? É só para mostrar para você que, se a gente estivesse trabalhando isso em termos de títulos, seriam títulos diferentes. Assim como em Aquino, por exemplo, uma coisa é a primeira via, outra coisa é a segunda, terceira, quarta, Aquino, quinta, outra coisa é uma discussão envolvendo isso e aquilo. Então, assim, talvez seria interessante, para não haver esse âmbito mais disperso, a gente focar, você escolher um desses parâmetros para a gente focar nele, se ainda tiver tempo, né? O Daniel sabe se tem tempo ou não. Por exemplo, você quer discutir sobre o ajuste fino, que é uma discussão diferente dessa complexidade redutível dos olhos, essa questão estética. Ou você quer discutir sobre essa questão estética, a questão da anatomia, essa questão da complexidade, Infelizmente, ou não você dá quer tempo discutir. de a gente seguir com ele, Ari, só porque o Leandro já entrou e já tem gente se manifestando querendo participar também aqui. Mas foram interessantes as questões que o Maurício trouxe. Eu acho que você já fez algumas problematizações muito boas. Eu tentei contribuir um pouquinho também. Mas, Maurício, se você ler O Relojoeiro Cego, do Dawkins, eu acho que parte dessas suas argumentações, das suas inquietações, vão ser respondidas, porque a teoria da evolução que a gente tem de evidências hoje e sobre como nós evoluímos e por que a gente tem certas características corporais, biológicas, isso é muito bem respondido e é muito bem respaldado por evidências. Então, a minha sugestão, talvez você não leia, e tá tudo bem, tá? Tô só fazendo aqui minha missão, meu trabalho. Igual vocês têm suas missões, né? Seu trabalho também como testemunho de Jeová e tudo. E embora eu discorde frontalmente do ponto de vista teológico, metafísico, vocês têm o direito de crer, de fazer a campanha de vocês. Eu estou na minha missão também de levar um pouco de ciência e pensamento crítico. Então fica a minha recomendação, O Relojoeiro Cego, de Richard Dawkins. Eu vou deixar
o link do livro aqui embaixo para quem está assistindo a live gravada, Maurício, se quiser voltar e tudo, porque para mim é o melhor livro que eu já li sobre evolução para discutir justamente esse lance de criação versus evolução, porque temos até dados científicos mostrando que quanto menos as pessoas entendem a teoria da evolução, mais elas se afastam da teoria da evolução e mais elas acham que é só o acaso, que é um carro brotando do nada. Mas eu termino aqui só com uma reflexão rápida, que eu escrevi uma reflexão uma vez sobre isso, que não existe criação sem evolução. Quando você fala da criação do carro, a própria ideia de carro, de um automóvel, evoluiu ao longo da história de não uma, mas várias culturas. Quando a gente pensa na criação do avião, ele não brotou do acaso, magicamente. Ah, Daniel, mas foi uma mente que o concebeu e tudo. Mas essa mente, ela passou por um processo evolutivo também de aprendizagem, herdando aquilo que foi desenvolvido por outros agentes intencionais, outros seres humanos pensantes. Então, os produtos da cultura são produtos evolutivos também, mas no nível cultural. Então, as coisas que vão dando certo vão permanecendo, vão recebendo refinamentos e por aí vai. Não tem um agente todo-poderoso, inteligente, que cria alguma coisa do nada. Mas eu sei que é tentador esse tipo de raciocínio. Mas a ideia é que sistemas desenvolvem, evoluem no universo e existem alguns deles que não têm nenhum tipo de engrenagem que foi concebida e rodada por agentes inteligentes, como provavelmente, né, eu acho que o Dawkins coloca como um fato, né, no maior espetáculo da Terra, mas é muito difícil ser incorreta a teoria da evolução, dadas as evidências que a gente tem hoje. Mas tem que conhecer as evidências para que você, quem sabe, seja convencido, porque é difícil também numa live assim a gente demonstrar tudo. Mas fica a dica aí para você dar uma aprofundada depois, quem sabe voltar no canal posteriormente para a gente bater mais um papo. Beleza? Tá certo, então. Obrigado aí pelo espaço Valeu, e, e Maurício. boa noite aí para todos. Boa noite, um abraço, tudo de bom, meu caro. Leandro, fala Oi, aí de onde você fala e comenta com a gente de qual religião você é e qual seria o seu argumento para a gente considerar a existência de Deus. boa noite. Vocês estão me escutando? Estamos sim, perfeitamente. É, eu sou do Rio Grande do Norte, moro aqui na cidade pequena chamada Pureza, né? Mas sou natural de São Paulo, né? É, sou ex-adventista, né? Me considero hoje cristão, né? E discordo de tudo de todo tipo de instituição que existe, né? Mas isso aí é outro assunto, né? Sou seguidor do canal, gosto muito do canal seu, Daniel, acho bacana. Obrigado. E esse tipo de live usando o Zoom, né, com a gente debatendo, é bastante legal. Assim, eu queria argumentar com vocês de uma forma mais simples possível, assim, entendeu? Essa questão da existência de Deus, assim. Eu queria partir de uma lógica bem simples, né? Como tudo surgiu, como tudo aconteceu, entendeu? É, o que é mais fácil da gente acreditar? De alguém ter feito tudo isso, ou tudo isso ter surgido de uma forma assim, meio que por acaso, né? Então, assim, eu acho assim que esse assunto é uma coisa bem primária de se entender, porque não tem como eu provar para você que Deus existe, né? Porque eu não vejo, e também não tem como provar que as pessoas não têm como provar que Deus não existe, né? Aí, com relação já a alguns pontos que eu vi o Daniel você falando, né? Eu já discordo de algumas coisas, tipo, que nem eu já vi você falando que o corpo humano ele tem gambiarra, tem coisas no corpo humano que não servem. Eu já penso assim, sabe? Eu acho que o corpo humano ele é uma máquina extraordinária. Por quê? Porque hoje, vamos dar o exemplo do carro.
um carro, ele funciona com gasolina. Se o cara colocar água, ele não vai andar para canto nenhum, né? Aí o exemplo que eu quero dar, o cara se droga a vida todinha, usa isso, aquilo, bebe, 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 massacra o corpo humano de tudo quanto é jeito, e ele tá lá aguentando, durando vários e vários anos, até chegar a um ponto que ele não aguenta o que a gente faz com o corpo humano. Então, às vezes, às vezes não, muitas e muitas vezes a gente está colocando coisas no nosso corpo que não é o que é recomendado, né? Se tivesse um manual e o corpo está lá, aguentando tudo. Então, por isso que eu acho que o corpo humano ele é uma, uma máquina muito bem feita e um negócio. E o ser humano não vai conseguir fazer nada melhor do que isso, entendeu? E depois eu queria que você me falasse qual é você falou agora que tem alguma coisa no corpo humano que não serve, né? Então, se não serve, não era nem para estar lá, né? Eu não sei, depois você vai poder me dizer, né? Então, assim, eu queria, eu acredito também que a ciência, quanto mais a ciência estuda, um dia ela vai encontrar Deus, tá entendendo? Porque Deus nos deu essa sabedoria e eu acredito que a ciência um dia, se tiver tempo, ela pode encontrar Deus, né? E também, é, igual você falou quase agora, a evolução, né? A evolução, Deus criou, né? E nada impede de que a evolução aconteça no macro e no micro, né? E aquela pergunta que o Ivari falou com o rapaz lá, se existe vida no Sol, isso e aquilo, né? A gente não sabe. Pode ser que tenha vida lá, existe vida nas fossas da Mariana lá, né? Micro-organismos, né? Mas assim, igual nós, não tem, né? Então, eu penso um pouco assim, sabe? Deus, ele está muito Legal. além. Se a gente Posso pudesse introduzir aqui com uma explicar. pergunta, Daniel, Leandro? Claro, manda ver, Ari. Certo. Leandro, foi legal o exemplo do carro que você trouxe, bacana. Às vezes as pessoas trazem o exemplo do olho, de um relógio, enfim, de um maquinário que é protótipo de complexidade ali, bacana. Ou seja, se você tem um carro, é um sistema complexo, cheio de fiações, motor, tudo ali no seu lugar certinho, e você olha para aquilo, vê um carro funcionando e você já pensa, deve haver um projetista desse carro. Mas olha que interessante, Leandro, e eu vou te mostrar onde é que há um viés de fé por trás desses raciocínios. Se o carro não tivesse nenhum componente complexo, imagine, Daniel Gontijo e Leandro e Marcos Santos, um carro fechado, mas você abre ele e não tem absolutamente nada, não tem fiação, motor, não tem roda nem nada, mas mesmo assim ele funciona e dirige. Você também diria que só poderia ser um processo miraculoso e só seria explicado por um Deus. Não importa se a máquina é complexa ou extremamente simples, ambas vão conduzir você a pensar que há um criador, seja porque foi preciso um design inteligente para produzir uma máquina complexa, ou porque foi preciso um Deus miraculoso para produzir, a partir do quase nada, alguma coisa que faça sentido. Porque se o carro não carregasse nenhuma complexidade, se o corpo humano também, e mesmo assim o corpo funcionasse, o carro funcionasse, você também, e muitas pessoas também, demandariam um Deus como explicação. Perceba que há, portanto, um viés, e é normal, todos nós temos viés, tá bom? Perceba que há um viés de fé por trás conduzindo o raciocínio. Porque por qualquer via, qualquer cenário, você pode chegar num criador, se você for por um caminho que você acha que é coerente chegar no criador. Não precisa haver complexidade, pode haver simplicidade, qualquer coisa. Então, de qualquer maneira, você chegaria num criador. Legal. Leandro, você quer comentar primeiro? Ou eu falo e depois você responde a nós dois? O que você Mas prefere? deu para ficar claro o raciocínio, Leandro, Daniel, Para pessoal mim aí, deu para ficou. ficar claro? Pode, pode falar, Daniel.
Porque isso que o Ari falou é interessante, e justamente desemboca naquilo que eu também refleti antes, né, Ari? O que deveríamos esperar de um carro para. Ah, tá, entendi. Então não teve um criador. É um pouco sobre isso também, né? Parece que se você já parte da ideia de que houve um criador, não importa o que está dentro do carro, quais são suas características e tal. Então acho que é importante a gente ter isso em mente. Você me pediu, Leandro, para dar exemplos de órgãos vestigiais. A gente tem desde apêndice, dentes do siso, ou dentes, eu não sei qual é a pronúncia correta até hoje disso, gente. Dente siso, né? Que são esses que costumam nascer, dentes cisos, isso mesmo. É porque tem gente que fala do siso, então eu não sei se isso é uma expressão incorreta tecnicamente. Costumam nascer mais tardiamente, que não tem utilidade alguma, pelo contrário, a gente sofre bastante, ou muitas pessoas têm um problema na arcada dentária depois do nascimento desses dentes e tudo. É, Mamilos masculinos não são exatamente órgãos vestigiais, mas são órgãos inúteis. Para que homens têm mamilos? Né? Qual é a finalidade disso? Então, a gente tem várias características curiosas no nosso corpo. Tem lá embaixo da coluna vertebral, esqueci aqueles ossículos que são, acho que é um resíduo, né? Um resto de uma cauda que nossos ancestrais tiveram e a gente não tem mais. Então, são uns ossinhos ali inúteis também que são restos disso. Existem vários tipos de musculatura da orelha. Para quê? Você consegue mexer a orelha? Eu consigo mexer a orelha. Qual é a finalidade, né, dessa musculatura aqui? Talvez tivesse havido uma utilidade lá atrás, em ancestrais mais longínquos, eu não sei. Mas existem várias características que são inúteis ou pelo menos bem bizarras, que não refletem o que esperar de um projetista muito inteligente. Por exemplo, a gente tem um nervo, acho que é um nervo vago, que se conecta com a laringe, que dá toda uma volta, sai, né, do nosso tronco encefálico, se não me falha a memória, e dá uma volta antes de se conectar aqui com essa região. Se você olha para a girafa, o nervo, cara, desce lá embaixo para depois voltar para o pescoço e se conectar lá em cima. É uma gambiarra atrás da outra. Então, quem conhece muito de fisiologia e estuda a filogênese também, as origens históricas prováveis desses órgãos, fica claro que não houve um plano assim tão perfeito e que, na verdade, são gambiarras, mas que são gambiarras boas o bastante para sustentar organismos capazes de se adaptar, de sobreviver, de procriar. Então, assim, o corpo humano não é perfeito. Ele tem coisas que não funcionam tão bem, mecanismos meio bizarros, fora inúteis, né? Mecanismos inúteis e as imperfeições no sentido da doença. O quanto a gente adoece, o tanto que a gente é imperfeito e que, na minha opinião, isso não reflete. O Maurício anteriormente tinha falado do pecado original de Adão, porque antes viviam até quase 1000 anos e tal. Bom, isso é uma questão de fé. Não temos evidência nenhuma de que essas coisas existiram. Mas as mesmas doenças que nos acometem, ou boa parte delas, acometem também outros seres vivos. Uma tia minha uma vez falou: Nossa, mas é curioso, né? Porque a minha cachorrinha desenvolveu um tumor. Olha só, cachorro pode ter tumor, né? Ô tia, é porque nós temos os ancestrais comuns, nós somos mamíferos, nós temos características similares e, portanto, somos sujeitos a doenças parecidas, né? Então, é incrível o tanto que a biologia só faz sentido à luz da evolução, para usar uma frase bem icônica, que ecoa por aí, porque quando a gente compara criacionismo com evolucionismo, com a teoria da evolução, para mim, ah, é incomparável nesse sentido de evidências. Na verdade, não há evidências de um criador. A gente tem, como o Ari comentou, esse desejo, talvez, de que haja raciocínios intuitivos que nos levam a acreditar que tem alguma coisa por trás disso tudo. Mas quando a gente observa de uma maneira sistemática, considerando o conhecimento científico, as evidências que a gente tem em mãos, cara, é muito difícil a teoria da evolução ser incorreta ou ter havido um agente intencional que inteligentemente guiou a evolução, como os católicos hoje, ou pelo menos a Igreja Católica, pela voz do Papa, colocam.
as coisas são, infelizmente, muito mais aleatórias do que isso. Agora, aleatórias não no sentido de brotar um carro do nada, né? Tal como existe uma evolução cultural a partir da qual a gente constrói coisas complexas como um microfone, uma câmera, um computador, de geração em geração, a gente tem também uma evolução biológica que vai sendo gradativamente, vai construindo gradativamente corpos complexos e mais adaptados, graças a uma variação, essa sim, aleatória, que é a mutação genética. Então é importante conhecer, e é muito difícil em uma live, né, Ari, a gente tentar trazer assim todos esses conceitos como como que a ciência entende hoje sobre várias dessas questões, fornece uma explicação muito mais robusta, muito mais razoável do que a fé, porque a alternativa acaba sendo a fé mesmo, no final das contas. Não é uma explicação tão racional assim que a gente encontra. Então, se você quiser comentar ou Ari complementar alguma coisa para depois a gente ouvir o Marcos, fica à vontade. É, eu entendi o que você falou, mas talvez se o peito, alguma coisa assim e tal, talvez seja estético mesmo, a estética, né? E a gente consegue conviver de boa, né, com tudo isso que você falou, assim, porque se é vamos dizer assim, se é um problema ali é, de fabricação, então ele é um problema para os dois lados, né? Se tem um criador e se é para a própria evolução, né? E, assim, sempre o pessoal cristão, né? Ele sempre vai querer usar a questão a gente, né? Se a ciência, eu não olho assim como o, o, o evangelho cristão, a Bíblia versus ateu e a ciência. Eu não vejo desse jeito, até porque é, tem muitas pessoas por aí que não conseguem perceber as coisas. Eu vejo eu vejo muito mais cristão em pessoas que se dizem não ser cristão e até que não acreditam em Deus do que os que se dizem ser, entendeu? Então, o que importa para Deus é isso, né? E depois lá na frente as coisas vão se concluir, entendeu? Então, eu vejo dessa forma, assim. Beleza, Leandro. Ari, você quer fazer um comentário final para antes da saída do Leandro? Olha, pegando o embalo do que o Leandro e do que o Maurício anteriormente trouxe, né, eles estão trazendo mais por esse viés de um design e tudo mais, talvez uma reflexão final, Leandro, e a quem for pertinente, é o seguinte: esse mundo que nós temos aqui, esse mundo concreto, bacana, com todas as suas leis físicas, esse mundo palpável pela ciência, de alguma maneira, e que eu e o Daniel Gontijo, a gente chama esse mundo, essa realidade de naturalismo. Por quê? Porque para nós está excluído dessa realidade algum nível transcendente, algum nível espiritual ali de existência. Para nós, o nosso pensamento é o seguinte, né? Qual que é o cenário que melhor consegue fazer previsão e calhar de ter a previsão coincidente com a realidade? Eu, o Daniel Gontijo e outros naturalistas enxergamos que é o naturalismo. Por quê? Porque se o universo se só existe o naturalismo, a única forma de eu, você, o Marcos e o Daniel Gontijo estarmos aqui nesse mundo com essas leis é do jeito que nós observamos na ciência, através de uma evolução lenta e gradual. O nosso universo começou a produzir elementos mais leves, depois foi caminhando para elementos mais pesados e mais complexos. Portanto, o universo mostra para nós que ele coincide exatamente com o único efeito possível do naturalismo. Porque se o naturalismo é verdadeiro, o único efeito possível dele é o universo conforme nós observamos. Agora, se Deus existe, qualquer efeito poderia se dar. Por exemplo, se Deus existe, o universo poderia ser do jeito que ele é, mas ele poderia ser um universo etéreo, ele poderia ter outras leis, poderia ser o caso de haver consciências sem cérebro, poderia ser o caso de haver qualquer coisa, qualquer tipo de realidade. Portanto, a hipótese de Deus ela não consegue fazer uma previsão, mas o naturalismo, coincidentemente, a única previsão que ele faz, que é um universo que vai do mais simples ao mais complexo, olha que interessante, é exatamente esse universo que nós observamos. Portanto, a única previsão que o naturalismo consegue fazer
coincidentemente bate com o mundo tal como nós observamos. Por isso que a gente acha, pelo menos, mais provável que o naturalismo explique a realidade, porque para a gente buscar se Deus faz sentido, a gente precisaria ver se o universo tem um efeito de ter como causa um Deus. Mas se Deus é causa, qualquer efeito é possível. Entendi. Só para finalizar, né, eu vou sair. Eu não sei se o naturalismo que você fala é que está relacionado totalmente assim com a natureza, tudo que há, né, as florestas, essas coisas, porque assim, a própria Bíblia fala, a Bíblia dá vários relatos, né, de que ninguém viu Deus e isso e aquilo, né, os próprios personagens. E a Bíblia, ela fala lá o seguinte, que só da pessoa observar a natureza e tudo que existe, vamos dizer que seja índios lá numa ilha, a Bíblia ela fala que já é para a pessoa compreender que existe um Criador, né? Se tratando disso, assim. Mas, como eu falei desde o começo, eu queria conversar com vocês, debater de uma forma mais natural, né? Assim, que é, eu não sei se a regra do debate, se a ciência usar tudo que tem, aí os cristãos vão querer usar a fé, isso, aquilo, aí já vai chegar onde Sabe o que vocês é já sabem, interessante, né? Leandro? Se Ah, Deus. A gente não sabe, pode ser que haja Deus e ele seja a causa do universo. Mas me parece ser o caso que se Deus é a causa do universo, nós não precisaríamos sequer de visão, conforme você mencionou aí. Nós poderíamos ser seres telepatas, nós poderíamos ter uma conexão mais direta com todos os níveis de realidade. Então, é isso que eu quis dizer também. Não é que o naturalismo, não é que eu e o Daniel e outros ateus, nós achamos impossível a existência de um Criador. É porque parece que é desnecessário. Parece que o que está aí pode ser perfeitamente explicado de maneira natural. Porque, para Deus, se Deus existe, não precisa ser só esse universo. Poderia ser qualquer cenário, poderia ser criado por Deus. Deus é infalseável também por causa disso. Agora eu estou usando um termo aqui, o Daniel, que se for meio, esses termos forem meio rebuscados, técnicos, né? Mas, enfim, infalseabilidade, esse tipo de coisa, mas, enfim. Não sei se o Daniel vai comentar alguma coisa. Tranquilo, não, a gente vai ouvir o Érico porque o nosso tempo já está começando a ficar reduzido e pode ser que a gente renda um pouquinho com ele também. Mas, Leandro, obrigado, cara, pela participação. Volte sempre aí e obrigado, então, pelas colocações. valeu, obrigado, até a próxima. Até a próxima, então. Obrigado. Érico, diz aí, cara, de onde você é e por que você acredita em Deus? Qual seria o seu argumento mais forte ou aquilo que faz você ter segurança de que você está na posição correta? Primeiramente, boa noite aí a todos. Boa noite, Daniel. Obrigado por me receber no seu canal. Boa noite. Eu já tinha te pedido lá no Instagram para você fazer uma entrevista comigo no meu canal. Ah, é? Eu não, Eu não me lembro, gostaria. não. Cheguei a responder? Não, não é que você deve ser culpado pra caramba, né? Pô, 200 mil inscritos no YouTube, psicólogo, doutor, tem muita coisa para fazer, de repente você não viu, né? Ah, eu não me Salve aí lembro. o Ari, eu já participei lá no canal do Ari, a gente já bateu um papo também. Ah, Um já? salve, um Legal. salve. é, Um salve para o meu amigo Luiz, que esteve aqui participando também, e está assistindo aí agora ao vivo, deve ter algumas pessoas aí assistindo. Então, primeiramente, por que eu acredito que Deus existe, né? Porque eu me tornei um pouco cético, eu sou uma pessoa que estuda o método histórico crítico, a Bíblia de forma crítica, e eu acredito que se não fosse pela experiência, Daniel, hoje, de repente, eu poderia estar no seu time, ser um ateu, tá? Porque eu não vejo mais a Bíblia com os mesmos olhos que eu via. E, inclusive, a pergunta que eu quero te fazer, porque muito do que acontece dentro desse debate são questões filosóficas, né? Porque nós não temos, como disse o Ari ali, eu até gostei, né? Se esse Deus existir, ou seja, porque não sabemos, né? Ele se posiciona como um ateu, mas ele assume que não sabemos. Para ele, ele abraça mais ali o naturalismo, né? Como
algo sendo mais coerente, que tenha existido tudo de forma natural, a gente é produto de uma evolução. Eu não sou um erudito, mas eu sou curioso, já pesquisei um pouquinho sobre esse assunto, e o que nós podemos provar, ô Daniel, é a macroevolução, a microevolução, perdão. A macroevolução, né, ela tem problemas que são questionados, inclusive pessoas que defendem design inteligente, tudo isso, usam desses problemas da macroevolução, que é falta do registro fóssil, provando que houve uma evolução de uma espécie para outra espécie. Nós não temos isso. Você tem provas de uma microevolução, não de uma macro. Então, por isso que ainda há um debate. Apesar de você acreditar que a evolução seja uma verdade, eu aqui vou falar que eu sou neutro nisso, eu não estudei a fundo ainda. Eu quero estudar teologia numa faculdade e eu quero estudar na Estácio, porque lá eles têm uma teologia evolucionista. Tipo assim, Deus criou o universo, criou o homem e depois o homem e o universo evoluiu de forma natural, um negócio assim. Mas eu quero tentar entender, estudar isso mais a fundo para entender como é que eles pensam mesmo. Eu não sei com profundidade o que eles pensam sobre isso, mas eu quero entrar na sua área, justamente a psicologia. Eu gostaria que você me respondesse algo nessa área, porque eu sei que você, como psicólogo ateu, você tende, né, a responder tudo de forma mais racional, né, tentar dar uma resposta mais racional para as coisas. Mas eu era um cara viciado, cafetão, tá? Eu era uma pessoa que usava muitas drogas. Eu morei numa casa de puta, eu tomava conta de meninas, tá? Isso há 15 anos atrás, há muito tempo atrás. Eu fumava cigarro, tá? Eu tinha bastante vício. E eu fui evangelizado. A forma que me evangelizaram foi uma forma bem diferente, tá? Porque não me falaram Jesus te ama, Jesus vai te salvar, não. Me perguntaram se eu queria ouvir a voz de Deus, tá? Aquilo ali me impactou. Naquele momento eu me tremi, eu fiquei, não controlava minhas emoções, tá? Eu chorei. Para mim aqui, eu senti Deus naquele momento. E daquele dia em diante, o Daniel, eu nunca mais eu bebi, eu nunca mais eu fumei, nunca mais usei cocaína. Eu fui morar junto com os missionários. Eu fui ter uma vida de oração. E lá, orando, eu creio que Deus falou comigo em visões. Eu tive experiências de ver visões. Eu estava acordado, não era sonho, tá, Daniel? Eu estava acordado e eu via algo que não estava ali naquele momento. Então, eu vejo, às vezes, psicólogos explicando que isso é algo da mente, tá? Só que hoje ainda, eu oro e eu sinto a presença de Deus. E eu queria te fazer um desafio. Eu gostaria que você analisasse o meu cérebro e mostrasse que isso é só coisa da mente humana e acabou. Que legal. A gente poderia, quem sabe um dia, com um investimento legal, fazer um estudo neurocientífico e você ser um participante. Mas a gente tem muitos estudos a respeito disso, Érico. Tem um que eu cito às vezes em aulas sobre neuropsicologia da religião, das experiências místicas, em que os participantes são divididos em dois grupos. Eu vou simplificar um pouquinho, tá? É um pouco mais complexo do que isso. E eles ouvem o mesmo áudio, a mesma gravação de uma mulher pregadora falando algumas coisas sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Para um grupo desses participantes, eles dizem uma coisa que não é dito para o outro grupo. É dito que ela é uma pregadora muito carismática, que tem um dom do Espírito Santo, uma mulher que cura, ou é instrumento de cura, pelo menos de Deus, e assim por diante. Ao passo que o outro grupo só diz que vai ouvir a pregação de uma cristã. E aí eles avaliam o cérebro dessas pessoas. E o que acontece? O grupo que recebeu a falsa informação de que aquela mulher é uma pregadora poderosíssima acaba relatando ter sentido mais a presença de Deus ou do Espírito Santo enquanto ouvia a gravação daquela pregadora. O outro grupo não tem tantas experiências assim de presença de Deus ou do Espírito Santo. Esse é um tipo de evidência
de que a nossa expectativa, a nossa crença pode influenciar coisas que a gente vai sentir durante um experimento, durante uma atividade, um ritual religioso que seja. Outro experimento agora sem envolver Deus e Espírito Santo. Levaram dois grupos de pessoas para um teatro abandonado. Para um grupo de pessoas falou assim: vamos lá observar o teatro abandonado. Na saída, vocês registram tudo que vocês viram e sentiram lá dentro, de curioso. Para outro grupo, falou assim: ó, esse teatro abandonado é mal assombrado. Tem coisas estranhas acontecendo aí. Aí vocês registrem para a gente na saída tudo de esquisito que você sentiu, que você viu. Qual grupo de pessoas viu mais vultos, teve mais arrepios, alguém ali no cantinho se movendo no escuro, parecia um fantasma ou um espírito? O grupo que recebeu a fake news, a informação falsa de que o teatro é abandonado. Então, temos alguns estudos, aqui só dois rapidamente para você entender que, de acordo com a nossa crença, expectativa, o poder de oratória ou de convencimento de quem fala com a gente, se alguém chega e fala, é agora que você vai ouvir a palavra de Deus. Cara, se eu tenho uma abertura para acreditar em Deus, nessas coisas, e eu quero ter essa experiência, eu posso me colocar numa situação de hipnotizabilidade ou de abertura a experiências anômalas muito maior. E o nosso cérebro tem essa capacidade extraordinária de criar experiências extraordinárias. Aquelas mulheres do primeiro estudo que eu te mencionei, os participantes, melhor dizendo, eles tiveram uma ativação mais fraca do córtex pré-frontal, que é essa área aqui da frente que tem envolvimento com a dúvida e tem envolvimento também com a inibição de sensações, de intuições e outros tipos de experiência anômala. Pessoas que têm lesões nessa área, como veteranos de guerra, têm mais experiências sobrenaturais do que quem não tem lesões nessa área aqui. E essas mulheres que sentiram a presença de Deus tiveram uma hipoatividade, uma diminuição da atividade desse córtex pré-frontal enquanto ouviam aquela pregadora, acreditando que ela era um instrumento de Deus. Então, como um fator psicológico diminui a atividade de uma área que aumenta a probabilidade de a gente ter uma experiência de presença de um anjo, de um espírito, de demônios ou fantasmas. Aí depende da crença de cada um. Mas aquilo que você sente na igreja, ou você sentia na igreja, é o mesmo que o hinduísta sente num ritual dele. É o mesmo que pessoas de quaisquer religião sentem em seus rituais. E eu acho muito mais provável, e é uma explicação mais simples, né, Ari, pensando naquela navalha de Ockham, ou em hipóteses que dão conta de uma quantidade mais ampla de fenômenos, que tudo isso seja uma construção do nosso cérebro. Eu estou aberto à possibilidade de estar enganado, Érico, mas quanto mais eu leio sobre esses estudos científicos, mais eu fico convencido de que, cara, nosso cérebro tem capacidade de criar essas coisas. Enquanto a gente não descarta isso, eu acho improvável haver o lado de lá. É basicamente essa resposta que eu posso te dar nesta noite sobre isso. Claro. Eu posso aqui me alongar mais um pouco para ver se, o que você fala sobre algo. Vai lá, faz mais um comentário e depois o Ari participa também um pouquinho. Tudo bem. Então, eu gostei muito da sua resposta, do que você falou. Eu tenho alguns questionamentos a respeito disso, né? Mas, por exemplo, vai fazer mais ou menos uns 7 anos que eu não vou à igreja. Tá? Eu oro dentro da minha casa. Eu orando aqui dentro da minha casa, eu sinto. Eu tenho uma experiência que para mim é real. Entende? Então, é por isso que eu E eu não questiono duvido tanto. da sua experiência, viu? Eu acredito que você sente isso que você está relatando. Eu não Claro. acho que você está mentindo, viu? Certo? Mas eu tenho, inclusive, lá, eu tenho um canalzinho pequeno, né, 2.000 inscritos, Teologia e História, a gente já sabatinou ali alguns ateus, né, e é lá que eu queria te convidar para você participar, para você falar. Não tenho preconceito, tá, o Daniel? Quando um ateu ele é respeitador, um cara intelectual, inteligente, eu respeito demais, eu gosto de bater um papo. Eu não vou mentir que eu tenho um pouco de problema com aqueles que já são mais radicais, um pouco mais agressivos, né? Aqueles que querem dizer que Deus não existe, ponto, acabou, e às vezes são mal educados, né? Com esse tipo de ateu eu tenho um pouco de problema. Mas quando o ateu ele é ético, é um estudioso, é uma pessoa que está aberta ali realmente a saber se Deus existe ou não, e ele crê que Deus não existe, mas ele pode mudar de opinião, como eu. Eu não, eu era um cristão
que defendia a Trindade, que defendia os dogmas todos da igreja, acreditava que Jesus ele tinha ressuscitado dos mortos. Eu comecei a estudar, comecei a buscar por conta própria. Hoje eu estou com como é que se diz, um problema de existencial. Por quê? Porque eu não creio mais que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu não creio mais em Jesus nascendo de virgem. Então eu mesmo critico muito a Bíblia que eu leio, né? E eu também estou aberto a mudar de opinião se eu estiver errado, né? E é esse tipo de pessoas que eu gosto de bater o papo. Pessoas que são honestas, né? E que elas estão abertas a mudar de opinião se elas estiverem equivocadas. E eu também, apesar de Deus para mim ser um dogma, e eu confesso isso publicamente por causa das minhas experiências, eu penso que Deus existe. Se eu chegar algum dia a ver que esse dogma é um erro, e me provarem de forma científica, ó, tudo isso aí que você está falando, está vendo aqui a ciência? É furada, Érico. Me Sabe o que que eu provarem vou isso, fazer por você? fala, Se fala. você quiser, tá? A gente tem um curso chamado Cérebro Místico. Então, isso que eu falei aqui para você é abordado em uma das aulas lá no Instituto Ponto Azul, desse curso Cérebro Místico. Então, a gente tem aula sobre mediunidade, por exemplo, sobre substâncias psicodélicas e experiências sobrenaturais, tipo ayahuasca, casas assombradas, até sobre casas assombradas, esse pessoal que tem esses canais, sabe, que vão visitar e filmam e tal. A gente tem uma aula sobre isso também. Dom de falar em línguas estranhas, vários fenômenos da Igreja Católica, cristã. Então, várias coisas assim. Se você quiser, me manda um alô lá no Instagram de novo, que eu devo não ter visto, ou então no WhatsApp do Instituto Ponto Azul, que o pessoal da equipe me chama. Eu vou te dar esse curso para você conhecer um pouco sobre o que as pesquisas têm mostrado. E assim, não para te convencer, mas para você entender um pouquinho dos argumentos nossos também. E talvez dar uns passos além aí no seu pensamento crítico, porque pode ser que exista alguma coisa. O Ari também está aberto a isso. Mas eu acho que a gente tem muitas evidências de que tem tanta coisa que é confusão nossa, que é criação e confusão da nossa cabeça, que isso não pode ser descartado também. Então, se você quiser, me dá um alô, que eu te dou acesso a esse curso lá para você conhecer, que tá bem Show. bacana, tá? Gostei da proposta, sim. Inclusive, ó, para você ver que eu não tenho nada contra, minha irmã, ela é youtuber também, só que ela está começando agora. Ela tem um canalzinho pequeno lá chamado Pandora DJ, e ela é Aham. estudante de psicologia, tá? Eu indiquei o teu canal para ela, porque você faz, parece que você tem aí algo que fala sobre psicologia da religião, um negócio assim. Sim, E sim. eu falei isso para ela, ela nem sabia disso, porque nas faculdades, né, não existe muito essa matéria. Eu falei, ó, Sim. o Daniel Gontijo, doutor em psicologia, ele fala sobre essa área lá, vai lá, visita ele. Então, mesmo você sendo ateu, eu te indiquei para minha irmã, tá vendo? Então, não tem Que nada contra, legal. tá certo? Agradeço, Érico. E é isso aí, cara. Eu vou aceitar esse curso aí para ver o que que vocês dizem aí. Boa, Beleza? manda mensagem lá, mas vamos ouvir o Ari primeiro também aí. Ari, você tem alguma consideração a fazer sobre o que o Érico trouxe e tal? Fica à vontade, porque você é o convidado, cara. A gente tem que te ouvir aqui. E eu falei demais hoje. Antes de tudo, a gente fica feliz, Érico. Opa, acho que vazou Pode deixar. o áudio do Érico aí. Deixa eu ativar o mudo aqui. Pronto, pode falar, Ari. Antes de tudo, a gente fica feliz com essa transformação positiva que você relatou ter passado, o Érico. Que eu acho que isso independe do debate aqui, do rumo do debate, a gente fica feliz com essa transformação positiva sua. Bacana? Agora, avançando aqui para o ponto que você se propôs, porque, dado que é uma discussão crítica aqui, você subiu, então a gente, evidentemente, mantém o protocolo de debater criticamente. O Daniel trouxe coisas aí belíssimas, né, de um especialista que ele é, estudioso de experiências religiosas, né? Então, eu acho que esse curso aí realmente é primoroso. Eu mesmo vou escolher um lá para fazer. O Daniel, ele tem esse acolhimento, né, de quem participa da live dele, ele é uma pessoa muito bacana. Agora, vamos para o aspecto crítico, que não tem nada a ver com querer te fazer proselitismo, converter, desconversão, nada disso. Apenas para manter o protocolo aqui de um diálogo sobre Deus, né? Você mencionou, eu pesquei uma parte do seu diálogo, que foi o seguinte, me corrija se eu estiver equivocado. Você disse que
você tinha no âmbito, no momento que você fez a sua conversão, você acreditava que Jesus era Deus. O trinitarismo, né? E hoje você já migrou para uma crença distinta dessa, de que Jesus não é exatamente Deus. Enfim, hoje você está cercado por um conjunto aí de crenças distintas, mas sobre esse mesmo Deus, talvez. Foi mais ou menos isso que você quis dizer, só para não correr o risco de eu fazer espantalho aqui. Está Érico, é mudo. porque eu tinha. Deixa eu ativar o som do Érico aqui. Acho que você tem que apertar um botão aí, Érico, que antes tinha vazado um som e eu coloquei no mudo. Foi mal, foi mal, foi mal. Então, inclusive, eu esqueci de pontuar uma parte que o Daniel falou, que essa experiência tem em várias religiões, e eu vou aproveitar de explicar o meu pensamento sobre isso, porque para você entender, inclusive, melhor que isso vai responder também a sua resposta ali. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre outras religiões, né? Sobre fenomenologia da religião, religiões comparadas, e tem um livro que me chama muita atenção, que o nome dele é Deus dos Semitas, escrito por João Evangelista Terra, e ele puxa da Mesopotâmia, estuda dos deuses do Oriente Próximo, estuda os deuses do Egito, ele te dá etimologia e tudo isso. Então tem um E cananita e tudo mais. isso, e uma coisa que ele fala ali no livro dele é que na antiguidade, né, os feiticeiros costumavam pegar os nomes dos deuses para fazer suas é, mágicas, né? E as pessoas que eram mais voltadas a Deus, que amavam Deus, eles ocultavam, omitiam o nome de Deus. O nome de Deus era inefável, isso não vem do judaísmo. Tá? Nesse livro, ele mostra que isso já havia naquela época, eles ocultavam o nome de Deus para que não se fizesse rituais com seu nome, para que não profanassem o nome de Deus. Tá? E, para mim, então, o nome de Deus, cara, se perdeu. E quando o Daniel fala, pô, tem um budista, sei lá, o cara lá que segue o Corão, o cara que toma seu Muçulmano, né? ayahuasca, né? E eles têm uma mesma experiências parecidas. Então, A galera da eu acho. Ayahuasca tem até mais experiências, hein? Então, eu vou entrevistar um pagão que vai falar sobre paganismo e xamanismo agora no meu canal. E Ó, ele faz essas paradas com a ayahuasca aí, cara. Leva pra galera eu para tenho tomar. curiosidade, cara, mas depois da minha fase em raves na adolescência, eu sei que é assim uma substância relativamente segura, mas para mim é uma substância que está alterando o cérebro da galera, é uma droga. Mas tudo bem utilizada num ritual religioso, as pessoas têm o direito e parece não ser muito perigosa. Mas eu sou meio cagão. Depois da minha adolescência aí, eu não, eu tô evitando. Claro, claro. Aí, o que que eu tenho a dizer sobre isso, né? Por que que pessoas têm a mesma experiência, ou experiências parecidas, ou algumas experiências diferentes, dependendo da religião, do movimento? E eu penso que Deus ele se manifesta a todas essas pessoas. Só que nós, como seres humanos, a gente sempre quer dar uma explicação para tudo. Então, digamos assim, Deus ele me disse ir. Só que aí eu tentando explicar aquele ir, eu boto A, B, C do lado, eu crio toda uma história. Por quê? Porque o homem ele tem essa necessidade de explicar as coisas que acontecem com ele, certo? Então, eu mesmo, por exemplo, eu vou falar aqui de uma experiência antes de eu me tornar religioso. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eu acordado, eu vi os vultos. Aquilo me chocou e foi ali a primeira vez que eu tive contato com a oração, tá? Porque eu não conseguia dormir, chorei pra caramba, meu avô não via nada, minha tia não via nada, só eu que estava vendo. E aí ele me ensinou a orar o Pai Nosso. Foi aí a primeira vez que eu tive contato com a oração. E aquilo aí foi muito real para mim, cara. Foi muito real. Entendeu? Então, assim, eu fico sem saber. Tem gente que vai dizer que aquilo ali era um espírito, vai dizer que era um Exu, sei lá, um vulto, alguma entidade maligna. Tem gente que vai dizer que era espírito. Eu não sei o que que era. Eu agora, eu tomei uma atitude mais neutra. Se eu não consigo explicar,
Eu prefiro dizer que eu vi alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Por que que eu Diz vou aí, ficar Ari. tentando explicar? Vou ficar explicando uma coisa que eu não tenho ideia do que é, né? É uma coisa metafísica, É Sabe o que é legal isso aí, entende? né? interessante, Essa Érico? postura Sabe dele é o que é, legal, né, Ari? sabe o que é interessante? É que, falando como um não especialista nesse setor, o Daniel talvez tenha algum parecer desse caso mais concreto no âmbito dos seus estudos e tudo mais. Então, falando, trazendo aqui para a filosofia e tudo mais, para o aspecto crítico, o interessante é que você relata esse âmbito de experiências que você já teve, não só recentemente, né, mas que você já na infância, ali na adolescência, não sei quantos anos mais ou menos você tinha, mas você viu esses vultos, né, teve essa experiência com esses vultos. O que talvez e já mostra aquela capacidade do ser humano de vincular as experiências com as nossas expectativas de fundo. Por exemplo, você viu vultos. Talvez se você já fosse uma pessoa convertida e o ambiente estivesse mais claro e fosse um ambiente de culto, talvez você não interpretaria aquilo como vultos. Talvez você interpretaria aquilo como uma experiência angélica e tudo mais, né? Mas o fato é que as experiências sempre tiveram aí. Você, seja vendo vultos, seja tendo a presença quase concreta ali divina, como você relatou, mas o fato é que as experiências estão aí ocorrendo, pode ser que no seu cérebro, pode ser que externo ao seu cérebro, quem somos nós aqui, mas o fato é que essas experiências estão povoando aí o seu plexo de experiências aí, e você tem esse poder psicológico de canalizar, enviesar essa palavra viés, às vezes as pessoas levam com um sentido depreciativo, né? Para mim, viés é uma coisa normal que todos nós temos. Então, nós temos essa capacidade de enviesar para aquele momento, aquela fase que nós estamos, né? Ou seja, as experiências estão aí, sempre ocorreram. Agora, o modo como você ressignifica elas, mas isso aqui é só também um adendo que eu fiz aqui no âmbito disso que você trouxe aí também. Legal, eu achei bem bacana essa atitude de falar, cara, tem coisa que eu não tenho explicação pra. E vou admitir minha ignorância, vou dizer não sei. Eu acho que isso é muito legal. Tem hora que a gente não tem mesmo ideia do que se trata alguma coisa. Quando eu trago a ciência para explicar ou dar hipóteses sobre esses fenômenos, eu não estou dizendo categoricamente que é isso e pronto. Por quê? Porque a gente não tem evidências o bastante de que todo mundo que passa pela situação X de se ver deitado, né, tipo uma experiência extracorpórea, o que está acontecendo é Y. A gente não tem dados suficientes assim, mas a gente tem avanços que nos permitem levantar hipóteses que têm alguma razoabilidade, que têm alguma ancoragem em pesquisas que foram feitas sobre esses temas. Então, no livro dos Milagres, do Carlos Orsi, eu vou colocar aqui embaixo também, o livro dos Milagres. Ele traz várias explicações científicas para essas coisas e no Paranormalidade também, do Wiseman. Esse livro aqui, ó, muito bom. O Orsi, ele fala o seguinte: no mundo existe muita confusão, as pessoas se iludindo, as pessoas se enganando, e existe muita mentira. É muito frequente pessoas mentirem. É muito frequente as pessoas terem experiências estranhas, não conseguirem explicar, mesmo sendo coisas totalmente naturais. Seja da natureza mesmo, ou é um alienígena. Poxa, às vezes era um pedaço de rocha que entrou e incendiou. Ou às vezes uma experiência psicológica mesmo, que foge à explicação, daquela pessoa e ela acaba atribuindo ao sobrenatural. Então existem muitas confusões e existe muita mentira. A gente tem que fazer uma análise muito rigorosa de certos fenômenos extraordinários para descartar a mentira e o autoengano e a confusão antes de abraçar com razoabilidade a alternativa religiosa sobrenatural. E não é porque a gente não tem uma resposta científica, racional e tal para algo que a alternativa religiosa mística seja verdadeira. Teve uma época em que a gente não sabia explicar quase nada de coisas minimamente triviais hoje em dia, né? O ciclo da chuva, enchentes, infelizmente, né? Algumas catástrofes. Algumas a gente consegue explicar mais do que outras. Porque
certos homens ou mulheres são inférteis, de onde vêm certas doenças, o eclipse. Eram tantas as questões que a gente tinha, e não é porque não havia respostas científicas racionais que aquelas crenças religiosas ou os mitos que tentavam explicar esses fenômenos eram verdadeiros. Então, essa sua atitude, Érico, eu queria só sublinhar isso. Eu acho bonita, cara. Eu acho massa de, cara, eu não tenho resposta para isso. Eu tive essa experiência aí. Eu acho que é um caminho muito legal de honestidade intelectual e que todos devemos cultivar, porque todos vamos passar por situações meio inexplicáveis, meio esquisitas. Eu já tive situações assim, meio esquisitas, meio inexplicáveis e tal. E tá tudo bem a gente não saber. É legal Eu, isso. A eu gente às posso vezes ter pontuar paciência. uma coisa que eu gosto de falar, Vai e que em lá, outros canais o pessoal meio que dá risada, zomba, diz mas aí. eu sei que você é um cara sério, que você vai ver isso com outros olhos, de repente você pode até ser cético com isso, mas que você, como psicólogo, você tem que olhar, eu acho, essas coisas de uma forma mais séria mesmo, né? Para poder ajudar as pessoas. E, por exemplo, tem um canal chamado Quem Somos Nós, né? O que é consciência? Não sei se você conhece, né? Que é do Dr. Amâncio, que fala sobre experiências de EQM, né? Eles têm lá uma equipe trabalhando, inclusive ele fala sobre uma publicação, um vídeo mais antigo dele. Ele fala que ele começou a tratar com isso quando ele viu uma publicação numa revista científica, né? Tratando de vários casos de EQMs que eram verídicos, né? E tem casos que a pessoa sofre uma morte, é, morre mesmo, e depois de um tempinho, pum, volta, tá? Então, como a gente explica isso, cara? O cara tá morto, ele vê o corpo dele e depois ele volta. Eu não vou resistir, eu vou ter que te mostrar uma coisa aqui. Já já a gente conclui, e o Ari, eu quero que ele faça as suas considerações finais daqui a pouquinho, falar do seu canal, tá, Ari? Mas eu não vou resistir, não. Eu vou ter que te mostrar aqui. Não fiquem brabos comigo, tá, gente? Porque é uma propagandinha, mas é porque tem a ver totalmente com a pergunta que o Érico fez. Aqui são os cursos do IPA Plus, lá do Instituto Ponto Azul, nossa formação em ciência e filosofia. Érico, tem o curso de psicologia da religião, que talvez a sua prima curta. Tem um curso sobre Minimamente. pseudociências, o Pirula, Natália Pasternak, Bibi Bailas, uma galera bem foda, deu aula. Esse aqui é o cérebro místico que eu vou te dar, tá? O acesso a ele para você fazer. São 16 horas de carga horária. E olha isso aqui. Nós temos uma aula sobre experiências de quase morte. Show de bola, cara. Então, é um dos temas que a gente tem lá, o professor Leonardo Martins, que é professor assistente da USP, pesquisador em psicologia da religião, falou sobre esse tema. Eu tenho uma aula explicando por que a maior parte das pessoas acredita em seres sobrenaturais, de onde vem isso, é instintivo, como as neurociências e a psicologia explicam. Temos uma aula sobre milagres, superstições, eu tinha dado o exemplo de dom de falar em línguas e tal, mediunidade. Os ateus místicos é uma aula minha também, porque existem ateus que acreditam em coisas sobrenaturais. Olha só, galera. Nem todo ateu é naturalista como o Ari e eu. Tem ateu que acredita em coisas sobrenaturais. Só não acredita em Deus, mas acredita em coisas sobrenaturais. Céticos em casas assombradas. O problema, isso que eu já tinha falado, né? Ciência da possessão demoníaca. Temos uma aula sobre isso. E os psicodélicos seriam portas para o além. Então, eu vou te dar um acesso, porque tem uma aula do Léo muito boa sobre experiência de quase morte. Você vai ter algumas respostas legais. Não que a ciência tenha fechado a questão, para ser bem honesto aqui, não está fechada a questão, mas nós temos hipóteses interessantes para entender essas experiências pelo prisma da ciência. Esse curso aqui eu acho que você já manja muito, é muito legal. O pessoal adora história da Bíblia, fala como a Bíblia foi desenvolvida, é para desenvolver o pensamento crítico de quem está meio ingênuo, achando que os apóstolos escreveram os evangelhos, que Jesus era um erudito, que acreditava ser Deus. Não é bem assim, não. Os historiadores contam uma outra história para a gente. Desculpa, E, só pelos professores que você botou aí, eu já gostei, que eu tinha os livros do André, da Juliana Cavalcante, eu conheço ela pessoalmente, eu tinha os livros dela tudo legal. autografado. É, eu Eles gosto são dessa galera pra fodas, caramba aí. cara. Eu Só os acho que o Érico está historiadores numa feras dúvida aqui. tremenda, viu? De qual curso aí ele vai. Pois é, Ari, depois você me diz aí, ó. A gente está fazendo agora o Psicologia das Seitas, está quase acabando, ó. Galera fera É, também para discutir
por que algumas pessoas entram nesses grupos sectários, se isso agride a saúde mental, como sair desses grupos, como ajudar os colegas que acabam entrando nesses grupos. Tem, por exemplo, o professor André Rize deu uma aula sobre comunidades espirituais, ele que participou de uma comunidade do Osho, então ele trouxe exemplos pessoais, inclusive, para falar. O professor Wellington falou de mediunidade, a Tati Badaró falou sobre os gurus e influenciadores digitais, os coaches. Então, como essas comunidades estão agora cada vez mais digitais, está bem bacana. Aí, gente, enfim, né, para acabar a propaganda agora, que eu comecei a falar, aí embaixo tem um link para quem quiser conhecer o IPA Plus, que é a nossa formação em ciência e filosofia, que tem muito essa pegada no pensamento crítico, em discutir religiões, pseudociências. Todos esses cursos aqui, por um ano, a anuidade sai por R$ 397. É uma vez só que paga, não é por mês, tá? Para você acessar durante 12 meses, 397 você pode dividir em até 12 vezes também. Tem um link aí embaixo. O Érico e o Ari podem escolher um curso aí. Eu sugeri para o Érico o Cérebro Místico, que explica várias dessas coisas, mas se ele vai Não, eu querer ou gostei não. desse. Eu prefiro esse para ver as respostas. Né? Eu quero Pô, entender eu se. acho que vai ser um curso bem elucidativo, assim, e ficou fera, assim, ficou bem bom. Pessoal, a gente vai finalizar aqui, que já está dando 9 horas. Eu tenho ainda que fazer outras coisas aqui em casa, dar atenção à minha mulher, né? Porque trabalhar o dia inteiro não faz bem. Tem que descansar um cadinho, né? Jogar um videogame ali para me divertir um pouco. Nossa Senhora, vamos que vamos. O Ariel mandou aí, tá, gente, o link do Instituto no chat para quem está vendo ao vivo. Érico, obrigado pela participação. Me manda um alô, então, lá no WhatsApp do Instituto ou então no Instagram de novo para eu te dar o acesso ao curso e quem sabe a gente marcar essa entrevista aí, beleza? Eu queria que o Ari finalizasse fazendo suas considerações finais, falando um pouquinho mais do seu canal para o pessoal ir lá conhecer, Ari. E as portas ficarão abertas para você voltar para a gente bater mais esse papo aí, mais uma vez, né, com o pessoal, que foi muito legal a sua participação, cara. Obrigado. Olha, obrigado. E eu divulguei contigo um canal mais recente que eu elaborei aí, tá bom? Eu perdi o número que estava vinculado ali no cadastro do canal antigo, e aí o pessoal falou, até o biólogo Henrique comentou, tem que fazer outro, tudo. Eu perguntei, andei perguntando, será que eu vou ter que fazer um canal do zero, galera? E aí eu fiz esse Reduto Cético, que leva o nome de um projeto meu. Então, a Reduto Cético, acho que está em algum lugar aí. É um canal novo aí, que eu já coloquei alguns vídeos assim, mas sem obedecer algoritmo, né? Porque o algoritmo gosta de você ter mais calma, postando em horários mais com regularidade e tudo mais. Mas eu fui enchendo de vídeos e tudo mais. E, enfim, então esse é o canal, cuja proposta é dialogar o ceticismo num sentido aí mais amplo, tá bom? Desde um ceticismo do ponto de vista mais acadêmico, de um ponto de vista mais filosófico, até um ceticismo que entra nessa discussão de pseudociências, tem mais a ver com o curso, com alguns dos cursos que o Daniel tá ministrando aí no Instituto Ponto Azul. E uma consideração final aqui, apegando o embalo da presença do próprio Érico, né, é que bacana, eu espero que ele siga com as crenças que são coerentes, enfim, que de alguma maneira carregam algum traço de coerência ali para ele, e que ele seja feliz. E agora é interessante também, né, a gente sempre manter esse entendimento de que o nosso aparato cognitivo, as nossas atividades cognitivas, elas são, digamos assim, não totalmente compreendidas por nós. O Daniel sabe muito bem disso. Nós temos um universo vasto aqui dentro, um para fora e outro para dentro aqui. E mesmo com os dados e experimentos que nós já temos, já é suficiente para a gente, se não bater o martelo, mas pelo menos apostar que boa parte dessas experiências relatadas, elas possuem uma explicação naturalista, de onde não se segue que é a explicação verdadeira, mas que é uma explicação viável, possível e cientificamente, digamos ali, né, corroborada. Então, dado que o nosso aparato cognitivo ele erra, ele nos engana, ele nos ilude e ele tem uma limitação própria do próprio aparato cognitivo, é evidente que todas as experiências, por mais significativas que elas se nos mostram, elas estão sempre sujeitas a perpassar por esse
esse véu de engano, de vieses, que a gente sempre enviesa as experiências para algum cenário que a gente carrega ali naquele momento. Por exemplo, quando a gente tem uma visão, quando uma pessoa tem uma visão, geralmente essa visão é particularizada, você nunca vê um grupo amplo de pessoas tendo a mesma visão, geralmente um vulto ou alguma coisa que, às vezes é pareidolia, mas quando não é o caso, muitas dessas visões, eu não sei se é o caso das do Érico, mas eu estou falando no sentido mais genérico, essas visões, elas são muito particulares ali, ou seja, a única evidência que a gente tem é que o cérebro delas está envolvido naquela experiência, porque nunca é uma experiência comunitária que se processa ao mesmo tempo, né? Geralmente, quando uma pessoa relata um vulto num local, as pessoas que estavam com ela ali naquele âmbito não viram o vulto, né? Geralmente, uma pessoa só relata ali aquela experiência. Então, ela é uma experiência que ainda é anedótica. Não significa que ela seja falsa, mas ela é ainda uma experiência subjetiva, anedótica, ela é um testemunho anedótico, ela não tem ainda ali não perfaz ali um critério mais, mas não deixa de ser uma possibilidade, enfim. Mas só queria trazer essa ponderação aí. Pode até acontecer de duas ou mais pessoas terem uma experiência anômala simultaneamente, mas muitas vezes existe um contexto comum, uma expectativa comum capaz de eliciar, de evocar nessas duas, três ou mais pessoas uma experiência mais ou menos similar. Mas é por aí, Ari. Gostei das reflexões, das Tanto é considerações finais verdade e que quando tem uma experiência comum com mais pessoas, mas um de nós céticos está envolvido nesse mesmo âmbito, exatamente, coincidentemente, quem não viu, quem não participou quem não concordou com aquela experiência é sempre aquele mais cético, é sempre o membro mais cético do grupo. Repito, isso não prova nada, mas é alguma coisa ali que, 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 é, que dá margem para questionamentos, enfim, mas cada com um com a certeza. sua perspectiva, né? Pessoal, reforço aqui que o canal do Ari está aqui embaixo na descrição. Vão lá dar uma força a ele, que está recomeçando suas atividades aqui no YouTube, para, enfim, unir forças para a gente levar mais pensamento crítico, boas reflexões a todos. O Arsenical Y Wolf mandou aqui um superchat. Não zoa, não. Outro dia apareceu a Virgem Maria aqui na parede. Teve até que chamar o encanador? Não entendi. Não entendi, War Cynical. Acho que você foi meio cínico aí. Tô brincando, mas não sei se eu entendi. Mas eu conheço uma pessoa que teve visão com a Virgem Maria. Então, se Virgem Maria não é tão importante assim quanto como os evangélicos dizem, como explicar, evangélicos? Ela viu Virgem Maria, cara, apareceu para ela ali, a protegendo e tudo. E o curioso é que, obviamente, era uma mulher muito católica, então existe esse viés do nosso sistema de crenças, quando a gente tem essas experiências, elas vêm bem carregadas com isso. Era uma época de muito calor e a Virgem Maria estava de bermuda, em função do calor. Então é curioso como talvez até esse contexto de temperatura, de clima, pode afetar a visão que a pessoa tem sobre o sobrenatural. Eu tenho um tio que passou por uma neurocirurgia e se viu carregado pelo santo em que ele acredita, de quem ele é devoto. Na verdade, nem é um santo reconhecido pela Igreja Católica, que é o Padre Libério. Ele está em processo de, talvez, santificação, alguma coisa assim. Estão analisando os supostos milagres dele. Mas ele se viu carregado, então o nosso repertório acaba recheando essas experiências anômalas conforme as nossas experiências. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, então. Sigam, se inscrevam no canal do Ari. Ari, obrigado, cara. Foi muito bom fazer essa live com você. Eu acho que eu me empolguei, às vezes falei demais, então você me desculpe se eu passei do ponto, mas espero que você volte aí para participar mais, que foram muito boas as suas colocações. Sucesso no canal, que você está recomeçando lá. E valeu, Érico. Manda um alô lá para a gente ver a questão do curso e quem sabe mais para frente aí a gente marca uma entrevista. Eu tô com algumas pessoas, gente, me convidando para algumas coisas, mas eu estou numa fase muito complicada de atividades aí até agosto. Então, gente, eu vou responder. Eu agradeço, fico muito feliz pelos convites que eu tenho recebido ultimamente, mas realmente está
um pouquinho punk aqui para mim com o Instituto, com o próprio canal e com os meus projetos, né? Estou escrevendo um livro. Já tá difícil. Quem me segue lá no Twitter, outro dia desabafei, que eu quase estou tendo tempo para escrever meu livro, gente. A editora vai desistir de mim. Mas, de coração, eu agradeço muito aos convites, Érico. Se não por agora, mais para frente a gente combina aí essa participação lá. Sem E é isso aí, problemas. gente. Um abraço a Obrigado pela todos. oportunidade, ô Daniel, beleza? Uma boa noite aí para todo mundo. Valeu, abraço, Ariel, pela moderação. Eu agradeço muito. Deixem o joinha por aí, se inscrevam no canal, tornem-se membros. E quem é membro tem 25% de desconto lá no Instituto Ponto Azul, hein? Bora nessa com a gente. Um abraço. Valeu, Ari. Tchau, tchau.